Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou a Thaís Nascimento, advogada de família, e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre como lidar com as emoções durante o processo judicial. Nas ações de família, você sabe como lidar com as emoções? Eu vou receber a psicanalista Núbia Lopes, que vai nos dar algumas dicas de como lidar com as emoções durante o processo. Como lidar com a tristeza, com a raiva, porque nós temos que reviver muitas memórias durante todos esses processos. Eu vou receber ela, eu já vou fazer o convite e ver se ela já chegou. Quero agradecer a você que se dispôs a estar aqui comigo. Um super beijo, um abraço. Muito obrigado por ter tirado esse tempinho para estar aqui. Núbia, você já está aí? Deixa eu fazer o convite para ela. Aguardando ela entrar. Oi, Laisa, tudo bem? LP, tudo bem? Aguardando a minha convidada. E deixa eu conversar com vocês. Algum de vocês já passou por algum processo judicial na área de família? Me conta aqui nos comentários. Por uma ação de divórcio, uma ação de guarda judicial, já teve que pedir pensão alimentícia, ou se você não fez nenhum pedido, você tem conflitos nessas áreas, porque às vezes você não fez um pedido de pensão alimentícia na justiça, mas todo mês tem que brigar para receber esse direito, tem algum problema, tem alguma discussão para receber esse direito. Conta para mim, você passa por essa situação? LP, tudo bem? Núbia, você já está aqui entre nós? Deixa eu ver. Nossa intérprete de Libra, Tayara, tudo bem? Nossa intérprete de Libras teve um problema, não vai conseguir participar conosco, né? Nós divulgamos que a live teria essa acessibilidade, mas infelizmente ela teve um problema técnico agora de última hora e tentou até o último momento, mas ela não vai conseguir estar aqui conosco. Deixa eu verificar. Nubia, se você estiver aqui, manda o convite para mim, porque eu não te vejo aqui na live. Fisioterapeuta Tayara, para quem não conhece, é minha irmã. Quem precisar de serviços de fisioterapia, entre em contato com ela. Pronto. Tá mudo? Você consegue me ouvir? Tá sem áudio? Deixa eu ver. Voltou o áudio? Acenando. Núbia, você recebeu meu convite? Voltou? Núbia, você recebeu meu convite? Deixa eu ver aqui. Me faz o convite aqui, pede para entrar. Deixa eu mandar aqui de novo, então. Mandei, Núbia, vê se aparece para você. Foi! Apareceu! Foi! Nossa, Finalmente! Conseguimos! finalmente conseguimos. Deixa eu dar uma Doutora, ajeitadinha aqui.
Perfeito. Pera aí, Doutora rapidinho. Letícia, bem-vinda. Uma super amiga. Dui Digital, bem-vindas. Ana Que e honra, Pamela, Dui! maravilhosas. Mulheres, mamães Pronto. que me seguem, mulheres empreendedoras. Fica o recado. Dui Digital, vai no meu perfil e pesquisa. Você que precisa de uma ajuda com o seu negócio digital, você que é empreendedora, você que é profissional autônoma, tem trabalhos aqui no Instagram e precisa de ajuda, conte com a Dui. É especializada em ajudar mulheres a ter um posicionamento digital. Vai lá no perfil delas que elas vão ajudar vocês. Já vou deixar aqui um convite para a Dui lançar um programa para mamães, hein? Mamães que estão se divorciando, estão passando por processos litigiosos, que precisam se reerguer financeiramente, viu, Dui? Quero um programa, quero um serviço desses para essas mamães. O Iliana, minha mãe maravilhosa, seja bem-vinda. Seja bem-vindas. Olha só, para quem não conhece, essa é a psicanalista Núbia. Nós nos conhecemos através da Dui, Dui, através do desafio da Dui, para a gente ter mais atividade verdade. aqui no Instagram. E a gente surgiu a ideia de fazer essa live. Eu falei, não, a gente precisa falar, a gente precisa conversar, tem muita coisa para trazer. E nós começamos a conversar, começamos a trocar ideia. Eu gostei muito do conteúdo da Núbia, ela traz muitas informações, mas eu quero que ela se apresente, deixar ela falar, conversar, falar quem ela é, o que ela faz, que vocês vão amar o que ela tem para contar para vocês. Boa noite, meninas. Boa noite, Thaís, pessoal que está entrando. A Dui também. Muito obrigada aí, a Dui, por ter me apresentado a Thaís, né? Foi um presente, né? O universo nos conectou aí através da Dui. E, bom, eu sou Núbia, psicanalista clínica, terapeuta familiar, psicanalista infantil também, e também sou terapeuta de técnicas complementares, né? Reiki, terapia floral, então isso aí já é uma outra parte, né? Que é de terapias complementares, terapias que são, né, que eu uso assim como agrega, né, na terapia em psicanálise, em paralelo, né? São terapias que são aí reconhecidas pela OMS, né? O Reiki, a terapia floral, que são terapias naturais, né? E o convite dessa live foi muito especial para mim, né? Essa ideia de fazer essa live, porque nós duas lidamos com um público feminino, né? Um público com uma demanda praticamente igual, né? Parecido. Quando a gente foi fazer a reunião dessa live, tudo batia, né? As pessoas que chegam até a Thaís em busca, as mulheres, né? Em busca de buscar os seus direitos para os seus filhos, né? A respeito da pensão alimentícia, a respeito do conhecimento da paternidade, divórcio, e também pessoas que chegam para mim no consultório também, na terapia online, com essas mesmas demandas, né, estou passando por um processo de divórcio, está sendo mexido nas feridas, estou tendo que ter contato com meu ex, eu ainda sinto algo por ele, algumas pessoas sentem amor, outras ódio, né, raiva, porque o homem não está arcando ali com as obrigações que ele tem que ter com os filhos, né? E isso afeta muito a mãe. Afeta muito a mãe. A mais afetada é a mãe e os filhos. Que a mãe sente a dor dos filhos, né? A criança, ela, apesar dela brincar ali, ela não está entendendo o que está acontecendo, entendendo entre aspas, né? Não está entendendo no sentido assim literal, igual nós adultos, mas a criança ela sente que a mãe não está bem,
E às vezes a mãe quer ser uma fortaleza, quer ser forte, eu tenho que estar forte para criar meus filhos, eu tenho que estar forte, eu não posso chorar na frente dos meus filhos, né? E quando chega na frente da advogada, desaba, Nada. faz advogada de terapeuta, quando chega no consultório, desaba também, porque não está aguentando mais. E isso reflete nos filhos, porque os filhos veem a mãe, né, ali como uma base ali, a protetora que está ali, né, o pai às vezes se retira de casa e e é a mãe ali tentando ser forte o tempo todo, passar a força, né, e cumprir duas funções ao mesmo tempo, porque mãe e pai são funções, né? O pai, ele tem a função paterna, que ele tem que exercer, e a mãe tem a função materna. Então, às vezes a mãe está sendo mãe e pai. E Exercendo os aí, dois papéis, né? exercendo dois papéis, e se Uhum. perde nesses dois papéis, e se perde na sua própria identidade, se perde no seu próprio eu, e essa mulher acaba entrando em profunda depressão, que às vezes ela mesmo não percebe que ela está em depressão. Ela acha que é uma tristeza, vai passar, é algo, é uma fase que eu estou passando, mas às vezes é algo muito sério, né? De fazer aquela sentir rocha o tempo todo, né? Eu sempre brinco, Nube, que o atendimento humanizado, da- eu falo pela minha consultoria, né? Nós escutamos mais do que falamos. Eu mesma eu Sim. escuto muito mais do que falo, porque às vezes é aquele momento ali que a mãe, principalmente a mãe, né? A minha demanda maior são de mães, são mulheres. É o momento que ela tem ali, que ela não está na presença dos filhos, ela não está na presença de um familiar que vai julgar o que ela tem para falar, que vai criticar o que ela tem para falar. E elas têm uma carga, né? Uma sobrecarga ali de emoções, de coisas que ela está tendo que passar, está tendo que lidar, problemas que ela está passando, já vem passando há muitos anos, na maioria dos casos. E eu sempre falo, eu, por melhor ouvinte que eu seja, eu não sou o profissional que consegue ajudar nesta parte, a parte da saúde mental. Porque Uhum. o advogado ele vai atuar aqui nos papéis, ele vai te orientar qual é o seu direito, vai te falar o que que você pode fazer nessa situação, o que que a lei tem ali a te oferecer, como que a gente pode fazer, até quanto vai custar, como você vai fazer, como você tem que se organizar. Mas a parte de como você vai lidar com essas emoções, seja com a tristeza, seja com a frustração, porque você ainda tem aquele sentimento, sabe? A quebra de expectativa, porque tem muitas pessoas que tinham uma expectativa quando começou, sabe? Eu casei, eu tinha uma expectativa de viver e virar vovó casada, vovó casada. E isso, de repente, isso se estilhaça, porque por eventualidades da vida, por N motivos. Então, isso é frustrante. E aí, chega no consultório em lágrimas, chega no escritório em lágrimas, na consultoria online em lágrimas. E eu sempre brinco, não é o advogado que vai conseguir te ajudar nessa parte. E é uma parte do atendimento agora, a gente tem feito multidisciplinar, né? Em alguns casos eu já falo, olha, você tem que sair daqui, para a gente continuar, você tem que procurar a delegacia para pedir medida protetiva, o psicólogo, o psicanalista, para poder ajudar com a saúde mental, porque só com só o direito não vai conseguir te ajudar. Você precisa de muito mais apoio para conseguir Uhum. andar agora, continuar movimentando. Você não vai poder só contar com o direito nesse ponto para te ajudar, entendeu? Então, vem muito a Sim. calhar com que a gente, com as demandas que a gente trabalha, porque eu acredito que do outro lado você venha justamente quem ainda não tomou as decisões jurídicas, mas já está tratando esse outro lado. Vem muitas mulheres perguntando assim: o que que você acha que eu devo fazer? Separar ou não separar?
E nós, não, psicanalistas, né, nós não trabalhamos com achismo, nós não podemos, assim, na nossa ética, como psicanalistas, interferir na decisão do nosso paciente. O que nós podemos fazer. Oi, Núbia, você travou para mim. Está me vendo bem? Núbia, eu não tô te vendo. Consigo te ouvir bem baixinho, mas não consigo te ver. Eu acho que que travou um pouco. Acho que caiu a conexão. Vou fazer mais um convite. Pessoal, vocês estão gostando da live? Comenta aqui pra gente. O que vocês estão achando? Enquanto eu faço o convite novamente aqui para Núbia. Ela já fez o convite. Ei, Voltamos. você, meninas, Estamos a bordo. então, assim, aí chegam perguntando assim, o que que eu devo fazer? Né? Então, assim, o nosso papel Joga é indicar meios. responsabilidade no psicanalista. Porque, assim, às vezes a pessoa está tão confusa que ela mesma não se conhece, ela não sabe o gosto dela, se perdeu dentro da história toda do casamento dela, que é como você falou, da questão, assim, da tradição, né? Eu quero ser vovó, quero, né? A gente cria muitas expectativas no casamento, para sempre, né? Então, assim, aí às vezes a pessoa chega e fala, que meus pais, eles são casados há 40 anos, e eu não queria dar essa decepção, mas está num casamento muito falido. A mulher mais chora do que sorri. E os filhos sentem isso, né? Aí, como que os filhos sentem isso? Aí, como que é a resposta? Na escola, o desempenho escolar da criança cai, as mães são chamadas várias vezes na escola por causa do comportamento das crianças na escola. Essa mãe, ela deixa de se cuidar, sabe? Então, assim, esse pai também, ele começa a ter, assim, ele não vive no presente, ele não vive na família. A cabeça dele tá lá fora, sabe? Então, assim, a pessoa já sabe qual é a atitude que ela tem que ter, mas ela precisa da validação do outro, né? Não, vai lá, procura advogada e separa. Só que o que funciona para mim pode não funcionar para você. Então, assim, o que que você, como advogada, pode dizer? Olha, como você disse, né? Já tentou fazer uma viagem? Já tentaram passear? Tentam de tudo. Se de tudo não der certo, volte decidida no que vai fazer. Então, é o que eu falo com a pessoa, com as pessoas, com o casal que me procura. Eu sempre falo que você precisa primeiro conhecer quem é você. Às vezes eu pergunto, quem é você? A mulher, quem é você? A mulher chora, ela não sabe quem é ela mais. Sim. Porque ela está vivendo a vontade da sociedade, a vontade da mãe dela, ela quer viver uma tradição, mas ela está infeliz. E muitas vezes ela não separa porque ela está totalmente dependente também financeiramente desse homem. Tem essas questões também, sabe? E aí entra um conjunto de violência emocional também, né? Porque a gente acha que a violência é só física, aí entra a violência emocional, ela se sente pressionada,
Tem homens que mandam a mulher sair de casa, sabendo que a mulher não tem para onde ir, que a Sim. mulher não tem família, não tem pai, não tem mãe, não tem para onde ir. Tem homens que mandam a mulher sair de casa. E aí essa mulher não sai de casa porque ela não tem para onde ir, ela casou e passou a se dedicar inteiramente à família. Ela não tem nenhuma profissão, ou ela tinha uma profissão, parou aquela profissão, ela não sabe nem como voltar mais. E aí o tempo todo essa mulher é julgada. Ela é julgada. Você não sei. Pode falar. Principalmente essas mulheres, né? Esse caso que você descreveu, porque além da violência psicológica, essa violência emocional, a gente tem a violência financeira, patrimonial, né? Que ela Sim, nunca, os bens nunca estão no nome da mulher, os bens nunca estão no nome do casal, exatamente. está sempre no nome de terceiro, justamente para numa separação a mulher não ficar com nada. E É aí, quando a verdade. gente vai no judiciário e fala assim, olha, essa mulher aqui, ela se dedicou os últimos 20 anos só a cuidar da casa e criar os filhos, que é um trabalho em tempo integral. Esta mulher, ela tem direito sim a receber uma pensão, porque ela não consegue se realocar tão rápido no mercado de trabalho. Então, por um tempo, ela precisa receber um auxílio financeiro para ela se reerguer na vida. Sabe o que a sociedade fala? A maioria, e principalmente os mais próximos, não, essa mulher ela tá querendo se aproveitar, ela tá querendo levar vantagem, ela quer ser esperta, que ela consegue um Sim, emprego. Gente, quem fica 20 anos longe do mercado de trabalho, de repente acorda e começa a trabalhar, entendeu? E isso mas tá. tudo, aí é você que vai confirmar se isso é verdade ou não, mas tudo isso coloca a pessoa para baixo. Tudo isso coloca a pessoa numa Sim, situação de se depreciar, de se sentir menos, entendeu? Então, o trabalho é conjunto. Eu sempre brinco, o trabalho é multidisciplinar, porque mesmo que eu sempre falo com as mulheres que eu atendo, isso aqui a gente vai pedir, não é porque você vai ficar para sempre dependendo de alguém. Isso aqui é o último estágio da dependência, até você se tornar mais independente e poder seguir a sua vida. Entendeu? uhum, Isso aqui é o último estágio, né? Quando a gente fala de uma situação de divórcio, que tem essa questão da pessoa que nunca trabalhou, ou que parou de trabalhar para continuar, né, a cuidar da casa, dos filhos. Então, é muito complicado. E a gente precisa trabalhar essa mentalidade, trabalhar a mente, para que a pessoa não caia numa depressão mesmo, entendeu? De se sentir menos do que qualquer outro por conta disso. Ou vem aqui, ó, parente, família, e fica aqui buzinando no ouvido da pessoa que ela tá fazendo errado. É muito, sim. acontece muito, gente. Muito, muito mesmo. Que ela é uma folgada. E tem um fator também que o mercado de trabalho, se você tiver muito tempo fora do mercado de trabalho, eles não te aceitam. O quê? Você está um ano fora do mercado? Mulher, você tem 2 filhos, 3 filhos, 4 filhos, não sei quantos filhos você tem, mas o Acabou mercado de de ter trabalho filho? Tá é. com filho novo? Não, peraí, não. Não, você não. Eles não falam isso, mas internamente é isso que rola. Sim. Porque eu sou formada em gestão de recursos humanos, eu trabalhei em RH e eu sei como é que é isso. Tá? Infelizmente, nós trabalhávamos com decisões que passava de nós, né? Porque apesar de trabalhar ali no RH, tem o nosso chefe maior, dono. Não. Gostei muito da pessoa, mas entre fulano que não tem filho e ciclano que tem filho, prefiro, né? Aí contrata uma pessoa totalmente inexperiente, a outra totalmente competente, mas que tem filhos, que precisa, até mesmo manifesta essa vontade, eu preciso trabalhar, porque eu preciso resolver minha vida. Aí você subentende já que essa mulher deve estar passando por alguma coisa no casamento, né? Quando ela joga essas pistas, eu preciso resolver minha vida. Aí tá lá no currículo, casada, tantos filhos, né? No processo seletivo. Então, assim, é complicado esse julgamento, esse peso em cima da mulher. E a mulher, a primeira coisa que ela faz, muitas vezes, ir numa advogada sem saber qual decisão tomar. É uma faca de dois gumes, né? Às vezes vai no terapeuta,
pergunta, o que que eu faço? Aí alguns, né, terapeutas trabalham com a conduta de falar o que a pessoa deve fazer. Eu não sou psicóloga, não trabalho com a psicologia, eu trabalho com a psicanálise clínica. Psicanálise, ela é um ramo, eu tenho uma live no YouTube que eu falo sobre isso. A psicanálise é um curso livre, uma terapia livre, né, que você estuda e fica o resto da vida estudando para isso, mas que você precisa ter o ensino superior, não necessariamente na área da psicologia. Entendeu? Então, antes de ser psicanalista, eu tenho uma formação superior. Só que nós temos um limite. E o nosso limite, nossa terapia em psicanálise é tratar as feridas, tratar o inconsciente, né? As ferramentas que o pai da psicanálise, Freud, deixou e muitos outros psicanalistas renomados deixaram, que é o estudo do inconsciente, que é trabalhar as feridas profundas, né? Coisas que vêm até mesmo do ventre da mãe, sabe? E que ela traz pro casamento. Ah, eu quero um casamento igual da minha mãe. Ou, eu não quero que meu casamento seja igual da minha mãe, porque meu pai bebia, meu pai ia pra rua, meu pai deixava minha mãe assim, assim, assim. Não. Então, eu quero ser casada para sempre. Meu marido pode ser o que for, vou ficar para sempre com ele, porque eu não quero que meus filhos cresçam sem pai. São duas balanças, né? Então, quando chega para mim esse tipo de demanda, o que que eu falo? Primeiro, você vai entrar no processo de se conhecer. Segundo, saber o que você quer. Terceiro, seu esposo viria conversar comigo? Se você convidar ele para ele conversar individualmente, primeiro vamos começar com uma terapia individual. A primeira sessão ele fala, porque se eu juntar os dois numa primeira sessão, vai virar o programa da Cristina Rocha, entendeu? Casa de família. Então, primeiro tem que ouvir esse homem. Vai virar audiência na vara de família, de divórcio de interior. Nossa, tem que ter uma do meu lado. Então, eu chamo esse homem para ouvir a parte dele, porque eu quero saber a história dele. Eu não quero, nesse momento que eu vou atender ele sozinho, eu não quero saber o que está acontecendo no casamento dele. Eu quero conhecer a pessoa dele. Quem é ele? Quem foi os pais dele? Como que ele foi criado? Sabe? Porque as crianças crescem vendo os pais como espelho. O homem vê o pai como espelho. A mulher vê a família também. Tudo espelho, refletido. Então, se esse homem ele não teve um pai presente, se ele não teve uma figura paterna, ele pode não ter tido um pai, mas não teve uma figura paterna, um homem, um avô, um tio, um padrasto que fez essa função de pai, como que ele vai saber também ser pai no casamento dele? Eu não estou aqui passando, como diz, né, o pano para esses homens. Mas é essa parte que eu procuro entender e perguntar, você quer tratar isso? Ou você quer viver com essa ferida para o resto da sua vida na sua alma, fazendo os seus filhos sofrer, sua esposa sofrer e destruindo a sua família? Então, é a decisão dele também. Tem homens que querem tratar, que fazem o tratamento, aí eu começo as sessões com eles, algumas sessões com o homem e outras sessões com a mulher em dias separados, porque cada um tem uma ferida isoladamente. Vamos tratar a ferida lá de trás, né, da infância, como que foi a criação, o que aconteceu, houve abuso, não houve, que às vezes a mulher foi abusada, às vezes o homem foi abusado, aconteceu 1001 coisa. Então, vamos tratar as feridas individuais e depois, quando eu vejo que os dois estão prontos, que eu começo a sessão dos dois. E aí, nessa sessão com os dois, que eles veem, que eles já sabem o que eles querem. Olha, nós chegamos num consenso, realmente não dá.
Nós já fomos marido e mulher, teve aquele tempo que era sentimento, era cumplicidade, mas chegou um tempo que o ciclo fechou, acabou. Só enquanto durou, né? E agora nós decidimos procurar uma advogada para poder dar início. Aí sim. Então, esse casal, a probabilidade deles terem problemas de quanto aos filhos, em comunicação, de pensão, de guarda compartilhada, pegar de 15 15 dias, divisão de responsabilidades, porque tem homem que joga só para a mãe, né? A mãe vai em todas as reuniões, a mãe, além de ficar com o filho, ela vai em todas as reuniões, ela que cuida, ela que limpa, ela que faz tudo, e o pai pega o final de semana de 15 15 dias, às vezes não pega. É o famoso pai fast food. Pega de 15 em 15 dias, Sim. leva para comer um fast food, ir na piscina de E tem bolinha, pais. lá o melhor pai do mundo. Isso fica só com a parte divertida. Sim. Não, e eu já tratei uma pessoa que ela chorava que os filhos ficavam esperando e o pai não aparecia. E quando o pai pegava, o filho ficava assim, os filhos ficavam assim. Cada final de semana o cara tava com uma mulher diferente, uma madrasta diferente. Então olha como é que mexe com a cabeça das crianças, Sim. né? E também já atendi mulheres que são humilhadas pelo marido. Você não tem, tô só esperando resolver minha vida financeira e aí vamos dar um fim, já que você não tem para onde ir, né? E tá tocando a mulher como se ela fosse qualquer coisa, sem respeito. A mulher já tem um filho, aí tem outro bebezinho de colo, ficou a gravidez todinha ouvindo coisas horríveis e pergunta assim, o que que eu faço? Espero a resposta eu sempre falo. Eu falo, a resposta... Quando ela está abatida, quando ela está mais vulnerável, para poder trabalhar ali essa dependência que você vai... Tipo assim, você não tem o que fazer, você depende de mim, você vai ficar comigo de qualquer jeito. Essas humilhações são normalmente nessa faixa, né? Nesse período de Sim, tempo. Sim. É um controle emocional que eles jogam em cima. E eu já tive casos de sucesso também, de o casal se acertou, né? Fiz esse planejamento, cada um faz uma sessão em um dia, e depois no final os dois se reuniram, e aí, como é que vai ficar e tal? Eles viajaram, fizeram uma lua de mel também, no Rio de Janeiro, ficaram 30 dias, depois voltaram, né? E só me mandaram mensagem no WhatsApp, muito obrigada por tudo, estamos bem, né? Deu tudo certo. Eu não estou aqui para prender paciente, eu quero que eles voem mesmo, que eles se resolvam, né? Eu acho horrível um paciente ficar assim, se sentindo preso ao terapeuta dele, sabe? Ele tem que ir quando, eu tô me sentindo bem, eu já tô preparado, vai. Eu sempre falo assim, olha, mas é sempre bom fazer terapia. Faça pelo menos uma vez no mês, sabe? Que sempre vai ter alguma coisinha. Então, assim, tem casos de sucesso e tem casos que a gente orienta, fala, olha, mulheres que estão apanhando, né? Teve uma que eu tive que falar com ela que você está me perguntando o que fazer. Você sabe que existe a delegacia da mulher. Sim. Né? Existe a Lei Maria da Penha. Mas não funciona. Não funciona porque a gente não põe ela para funcionar. Não funciona. A gente, se todas as mulheres, se nós não colocarmos nossas leis para funcionar, não vai funcionar. Nós vamos ficar nessa crença que nada funciona. Então, né? E eu falei assim, olha, eu, assim, sinceramente, você perguntou o que eu acho. Eu vou te falar que eu quero te ver na próxima sessão. Viva! Aí ela... É um choque. Sim, eu quero te ver viva. Eu quero te ver viva. Você já parou para pensar que você pode, em uma dessas aí, você não acordar mais?
caiu desmaiada, você não acordar mais, e seus filhos? Aí eu coloco a pessoa para refletir que ela tem uma vida, que ela precisa preservar essa vida, que ela precisa correr atrás do direito dela. E eu falo, não é vergonha você ir atrás do advogado, atrás de pensão para você, para os seus filhos, não é vergonha. Mas a decisão é do paciente. Mas nós temos que orientar isso. Né? Eu trabalho, Nubia, com uma visão muito próxima da sua. As pessoas, elas têm uma visão com o advogado, ele é o abutre, né? Que ele tá sempre feliz com a carniça do outro. Então, tudo que deu errado, o advogado tá super feliz que você vai se divorciar, tá super feliz que isso aqui tá dando errado na sua vida, tá super feliz. E, na verdade, eu não, quando as coisas chegam para mim, elas já estão destruídas. Quando Sim. chega para mim, já chegou um relacionamento que não tem mais como consertar. É uma pensão que não tem mais diálogo ali para resolver consensualmente. Então, eu preciso intervir, porque senão aquele direito ali não vai ser alcançado. Aquele dia a gente estava conversando, quando chega para mim uma pessoa que ela tem dúvida se ela deve se separar ou não, né? Principalmente mulheres. Ah, eu tô vendo, mas aí eu não sei o que eu faço. Eu falo, olha, nesse caso eu não atuo. Procura primeiro entender se você quer isso mesmo para sua vida, porque é uma decisão fim, entendeu? Uma vez que você se divorciou, você pode até casar com essa pessoa de novo, mas o divórcio ele põe fim nesse primeiro casamento, encerra. Então é isso que você quer fazer? Vai procurar terapia familiar, vai procurar o encontro de casais das igrejas, que tem muito que apoia. Vai procurar fazer a segunda lua de mel também. Eu sempre a gente faz uma segunda lua de mel. Tenta de tudo, porque quando você voltar, você fala assim, não, fiz de tudo, agora eu tenho certeza do que eu estou fazendo, entendeu? Sim. Eu não tenho mais dúvidas, porque uma das emoções que as pessoas têm é o arrependimento. Tipo, você não deveria ter feito isso. Aí liga, Sim. entra com o processo, daqui dá mais uns dias, liga, doutor, já não quero mais, já desisti, não era isso que eu queria, eu vou voltar. Beleza. Aí você encerra o processo aqui, se você já tiver entrado, pede desistência. Dá daqui a pouquinho, 2, 3 dias. Não era isso, eu odeio essa pessoa, ele não serve para mim, tudo mais. Encerra. O único caso que eu faço uma intervenção, que eu realmente falo com a pessoa, olha, você não deve seguir de forma nenhuma, é nos casos que envolvem violência doméstica. Aí eu falo, olha, nesse caso aqui você não deve continuar, porque você está com a sua vida em risco, você está expondo a sua integridade física, você está sendo agredida verbalmente, psicologicamente. Eu não sei o que vai acontecer. Tem clientes que eu falo, eu quero que você continue bem, mas eu não posso entrar com um processo, sendo que você, lá no futuro, eu não sei o que pode estar acontecendo com você. Ah, mas tem muito caso de Lei Maria da Penha, que a pessoa ainda assim pediu a medida protetiva e sofreu. Tem sim, mas tem a maioria que consegue a ajuda da medida protetiva, entendeu? Sim. A pessoa foi lá incomodar, você ligou, a polícia vem, porque já fica um alerta ali que aquela mulher ela precisa de uma ajuda extra, entendeu? As pessoas têm muito receio de procurar ajuda e não tenham. Vão à delegacia especializada, liguem para o 181, denunciem casos de violência, não deixem as coisas chegarem aos extremos, entendeu? Porque a violência ela acontece e ela é silenciosa. O ciclo da mulher de voltar para um relacionamento abusivo são 7 vezes até ela tomar uma decisão de se divorciar. Ou seja, a pessoa. Você vê aquele casal, divorcia e separa, separa e volta. Pode investigar que pode ser que tenha algum tipo de violência ali envolvida. Por isso que esse ciclo, né, ainda não finalizou até a pessoa tomar uma decisão de sair de vez daquela situação, daquele relacionamento. Núbia, seguindo o nosso, a gente conversou sobre muitas coisas, mas tem alguns pontos aqui que são crenças limitantes que a gente vê eu vejo no escritório, nas consultas, e eu acredito que nos consultórios também você vê. E eu queria que você comentasse pra gente. Uma delas, você até começou a falar, e eu queria que você abordasse mais, que é o seguinte: a maioria das mulheres que chegam aqui, seja nos processos de guarda, das pensões alimentícias, do divórcio, chega assim, não, doutor, eu tenho que ser muito forte
eu tenho que aguentar tudo, eu tenho que ser super forte, porque, né, eu tenho meu filho para cuidar, eu tenho que ser muito forte para aguentar tudo isso. E a pessoa tá ali, ó, só inchando de tanta situação, de tanto problema. Isso é saudável, ter essa mentalidade de eu preciso ser forte o tempo todo, ou não? É uma dúvida Não, que eu tenho. Não. Por quê? E não. como lidar com isso? Desde pequenos, nós ouvimos de alguém, ou de um familiar, ou de algum pai, ou alguma situação na vida que algo falou assim, ó, você tem que ser forte. E aí você cresce ouvindo essa frase, você tem que ser forte. Quando você perde alguém, alguma pessoa querida, alguém da família, não chora, você tem que ser forte. Aí você Acabei escuta de isso perder também. alguém. Tem que ser forte. Ah, ficou desempregado, você tem que ser forte. Então, é uma frase que vem desde primórdio, desde os pais, avós, né? Que as pessoas ouvem, repetitivo, grava, o cérebro capta ali, guarda. Então, para ela, está armazenado o quê? Ela tem que ser forte. O mundo está caindo, tem que ser forte. E não é assim, nós não somos uma fortaleza. Tá, gente? Claro que nós não podemos deixar a peteca cair, mas nós somos seres humanos. E as mulheres que estão passando por essa questão do divórcio, eu tenho que ser forte por causa do meu filho. Meninas, mulheres, moças, senhoras, jovens senhoras, vocês precisam, antes de ser forte, conhecer-te a si mesmo. Buscar dentro de si quem é vocês, quem são vocês. Não viver da crença do outro. Porque inconscientemente você está vivendo de uma crença do outro, de falas do outro. Eu tenho que ser forte. Às vezes ouviu na novela, desde pequeno, tem que ser forte, e fica com aquilo na cabeça armazenado. E não é saudável. Sabe o que vai acontecer com você? Uma síndrome do pânico, um ataque de pânico, uma crise de ansiedade fortíssima, uma pressão alta, um infarto, um derrame. Ah, você está sendo exagerado. Não, eu estou falando realidade de atendimentos de pessoas que foram parar no hospital Que com foram pressão fortes, né? altíssima. Porque Foram tinha que ser fortes até forte. desabar de uma vez, né? O emocional manda sinais para o corpo. E aí a pessoa, às vezes, ela fica doente, ela faz exame, faz um monte de exame. Gente, não está dando nada nos meus exames, eu vivo sentindo isso. Sinto palpitação, sinto aquilo, sinto dor na coluna, sinto uma dor aqui. Não tem nada. O que é isso? Ser forte o tempo todo. Então, às vezes, a gente precisa tirar a nossa capa de super-herói, de super girl também, né? Super Tirar a menina, armadura. tirar a armadura e sentar um pouco num setting terapêutico e falar, olha, eu não aguento mais, eu preciso me tratar. Porque tem pessoas que não buscam terapia justamente por causa do julgamento do outro. Os próprios maridos, eu já atendi mulheres que falavam assim, o meu marido falou que não vem porque isso é coisa de doido. Ele falou que eu preciso me tratar, que eu sou a louca. Aí joga a responsabilidade para a mulher. Entendeu? Então, o que esse homem tem, na verdade, também um certo medo dessa mulher, que ele sabe que quando ela começar esse processo terapêutico, ela começar a se conhecer, ó, ela não vai aguentar, ela não vai ficar se submetendo a essas coisas. Sabe? Ah, estou muito tempo fora do mercado de trabalho. Essa mulher vai começar a ter insights. Ela vai fazer bolo, ela vai fazer torta, ela vai fazer alguma coisa online, ela vai voltar para a área dela, ela vai fazer uma reciclagem, ela vai dar um jeito. Mas ela não vai ficar dependendo desse homem. Se esse é o problema para ela sair desse relacionamento. Então, mulheres, não é saudável ser forte o tempo todo. Cuidado com os hospitais.
porque os hospitais estão cheios de mulheres fortes o tempo todo, tendo crises, E o sabe? cemitério De também. mulheres que o médico fala assim, olha, se você não viesse, se ela não fosse socorrida a tempo, ia ter um infarto. Isso é Teve muito uma verdade. mulher quase tendo um AVC, e aí o médico pergunta, o que que você está passando? Aí começa a falar, e ele indica terapia, e tem mulheres que já vêm já com encaminhamento médico, porque passou mal, teve um problema, foi socorrida, e o médico encaminhou terapia. Fez todos os exames, não tem nada. Aí começou a contar para o médico, o que você tem? Está passando por alguma coisa em casa? Ah, estou passando por um processo de... preciso me separar, mas não consigo. Terapia. Então, é um conjunto, é igual você falou, é uma tarefa multidisciplinar. Sim. Né? Porque quando chega na terapia, não é somente a terapia, é uma observação total que a gente faz. Né? Se essa mulher, por exemplo, qual remédio que ela toma de anticoncepcional, porque o remédio também interfere no humor, interfere nos hormônios, interfere em tudo. Você fez preventivo, você está fazendo check-up, às vezes você tem que mandar a mulher rever a sua medicação com o seu médico, porque você vai olhar a medicação dela, as contraindicações, o lado ruim do remédio, é depressão, é medo, insegurança, várias outras coisas. E aí a mulher está ali engessada, e um dos fatores que está fazendo ela ficar desanimada é o remédio que ela está tomando. Às vezes um remédio psiquiátrico que foi passado para ela há muitos anos e ela continua tomando esse remédio sem fazer um controle. Fazer um entendeu? check-up, revisar. Fazer um check-up, como que está a sua B12? E aí, você está fazendo o controle disso? Que a vitamina B12 também interfere. Então, é um olhar, por isso que eu falo assim, eu trabalho com terapias holísticas. O holístico é o holos, a gente olha o ser humano como um todo. Como um todo, não é simplesmente vir e você vai tratar aquele ser um todo. Né? É uma demanda que às vezes você vai ter que passar por um clínico, falar, você precisa de ir num clínico, você precisa fazer um hemograma, você precisa correr atrás de se cuidar. E tem muitas mulheres, você precisa ir num advogado, fazer uma consultoria, né? Porque às vezes a pessoa está perdida. Eu não sei como começar, vamos começar com o seu processo de se entender. Depois que você, assim, eu quero ver como que funciona um processo de divórcio. A gente indica aí, você tem advogado? Não tem. Indica aí algumas colegas advogadas para fazer uma consultoria. Vai procurar os seus direitos. Não é vergonha para você. Uma outra crença limitante que tem, e aí que traz um sentimento também que é muito comum, tudo isso que eu estou passando, toda essa situação, é tudo culpa minha. É culpa minha porque eu que escolhi essa pessoa. É culpa minha porque eu decidi ter um relacionamento com essa pessoa e hoje eu tenho um filho com ela. É culpa minha, tudo é culpa minha. É culpa minha porque eu não soube falar com essa pessoa direito. Então, tudo é culpa daquela pessoa. Ela é a única responsável de todos os problemas que estão acontecendo ali. E aí, como que essa pessoa lidar com isso? Como lidar com essa situação? Por isso que é importante você tirar a capa de super-heroína e entrar no setting terapêutico. Porque você começa a aprender que essa automutilação, e tem uma automutilação, né? Você se culpar por tudo. Você se casou sozinha? Não. Casamento é responsabilidade. Né? Responsabilidade dos dois. Então, por que você está jogando para você a responsabilidade, a culpa do seu casamento ter dado certo toda em cima de você? Porque o casamento dos seus pais não deram certo, porque você queria que fosse de um jeito e não foi. Isso mostra também a parte que eu falo muito, a falta de autoestima. E as pessoas confundem a autoestima com maquiagem, cabelo,
roupas, acessórios. Não é só isso. A autoestima principal é de dentro para fora. Quando você tem uma autoestima, você sabe o que é de sua responsabilidade. Então, você não pode culpar por uma coisa que fica o tempo todo se culpando, se mutilando, se automutilando, né? Não deu certo, a culpa foi minha, porque eu falei desse jeito, que eu fiz desse jeito. Se eu tivesse feito igual a minha mãe fazia, servia comida no prato com meu marido, todos os dias, talvez teria feito ele feliz. Se eu tivesse deixado ele ter uma amante, Se eu seguir com tivesse aquela amante. aceitado as traições. Sim, porque era muito comum. Essa crença limitante lá antigamente, as mulheres eram muito submissas ao marido. E tudo é acordo. É só deixar um adendo aqui. É, Não é que todo mundo é inaceitável você não lidar com as traições. Tem quem vai perdoar e vai seguir o relacionamento e vai ser feliz sim, para todo sempre. Mas tudo é acordo, não funciona para todo mundo. Não funciona. Muitas exatamente. pessoas não vão ser felizes sabendo que foi traído. Não vai ser feliz sabendo que, sabe, isso vai ser para sempre uma pedra ali naquele caminho, vai dar voltas em volta da pedra e para sempre volta naquele mesmo problema. Então, assim, tudo isso são situações, são coisas que, quando a gente vai trabalhar, a gente volta nessa pedra. E aí você tem que lidar com a tristeza, com a raiva, com a frustração, com tudo isso que você anda, e você fica arrastando aquilo atrás de você até se resolver esse problema. E ó, no dia que, eu sempre falo, no dia que a pessoa resolve isso de uma vez na vida dela, toma uma decisão, travou, voltou? Então, voltou. Você travou e voltou também. No dia que a pessoa toma uma decisão sobre alguns problemas da vida dela, principalmente em relação às ações de família, ela começa a lidar, infelizmente ela tem que lidar com esses sentimentos, com essas emoções, mas isso pacifica na vida dela. Então ela põe um ponto final em várias coisas. Ela põe um ponto final naquela história de amor que não deu certo, naquele relacionamento que não deu certo. Obviamente, algumas coisas a gente não consegue finalizar. Por exemplo, a relação quando tem filho, essa relação aí com o ex, com a ex, isso ainda fica por um tempo até o filho ficar maior, até tomar outros rumos, ainda se perpetua. Mas você não tem mais aquela abrasividade, aquela parte tão forte das emoções, da raiva, sabe, da irritação de ter que lidar com aquilo Uhum. ali. Isso passa, entendeu? Tudo isso passa à Sim, medida que a pessoa vai tomando decisões sobre isso. Núbia, o último ponto que eu queria tratar com você, que agora é o que você falou no início, né? Você quer machucar uma mãe, você machuca o filho, porque aí a mãe virou a leoa, verdade. dói, chora, você quer ver uma mãe sofrer, você deixa o filho dela sofrer. Durante todo o processo judicial, a criança ela sofre. Só que cada criança ela tem uma forma de externizar isso. Tem criança que finge que nada está acontecendo. Tem criança que demonstra logo, você já percebe a mudança de comportamento. E o adolescente ele é mais expressivo nessa parte. Você consegue ver no adolescente uma revolta, porque o adolescente ele já consegue tomar lados, ele já consegue entender mais as situações, ele já consegue tentar achar culpados nas histórias. Então, o que eu queria de você? Que você desse dicas para a pessoa entender os sinais que uma criança pode dar e um adolescente, principalmente quando se entra com esses processos, que podem demonstrar, por exemplo, uma depressão, uma ansiedade, e como que Uhum. essas mães podem ajudar esses filhos a lidar, a passar por essa situação, a passar por esse processo. Porque o mais difícil para a mãe é ver o filho sofrendo durante o processo. Porque Sim, ela vai lidar com aquilo ali. O filho ele vai criar um trauma, né? A depender de como tudo aquilo ali vai ser digerido, né? Então, como que essa mãe pode ajudar esse filho e quais são os sinais que ela tem que criar esse alerta? então,
a mãe, quando ela está nesse processo e ela está muito ferida, querendo ser forte o tempo todo, às vezes ela não percebe que o filho está sofrendo. Ela vê assim, às vezes, tá sofrendo, mas não precisa não é algo alarmante. Ela tá só sentindo falta do pai, só sentindo, não é só sentindo falta de um pai. Porque não existe ex-pai, ex-filho. É uma ruptura isso aí, né? A criança tá entrando num luto também. Toda ruptura, o luto, as pessoas têm essa crença também de achar que é só quando alguém morre. Não, o luto é uma perda de um emprego, é sair de um casamento, né? Os filhos também, o pai morava, tinha toda a rotina, o pai morava ali dentro da casa, agora não mora mais, ou a mãe morava dentro da casa, não mora mais. Isso é uma ruptura inesperada. Então, vai passar pelas fases do luto. E essa criança, dependendo da idade, ela vai expressar com rebeldia. Ah, tá batendo os coleguinhas na escola, tá mordendo, sabe? E as professoras, algumas professoras, não têm, assim, esse olhar, sabe, é uma criança boa, deve estar acontecendo alguma coisa na casa dela. Às vezes, os pais são chamados para conversar na escola. E a mãe, como sempre, só a mãe comparece, né, explica o que está acontecendo, mas a criança continua batendo, mordendo os coleguinhas. E aí, qual é a conduta, às vezes, da escola? Isolar aquela criança. Então, essa criança, ela é isolada duas vezes, né? Todos Pelo os pai, ambientes que ela vai. pelo ambiente, né? Se ela faz parte de alguma igreja, vai para uma salinha, ela é isolada, no parquinho, ninguém quer brincar, porque é uma criança que bate, é uma criança que morde. Então, assim, ela está refletindo aquilo que ela está sentindo no ambiente. Então, se essa mãe se cuidar da mente dela, ela vai estar preparada para saber lidar com essa situação. O que eu vou fazer com meu filho? Eu vou levar num terapeuta infantil, num psicólogo infantil, né? Algumas mães não sabem e, vou mandar para o psicólogo. Você está levando para o psicólogo infantil? Você procurou saber se esse psicanalista tem uma especialização infantil? Né? Porque você vai levar no psicólogo, tá? Mas está levando infantil? Especializado? E aí entra também algumas terapias alternativas, porque tem mães que fica assim, a criança fica tão agitada, ou o jovem fica tão agitado, que fica assim, olha, vou levar no psiquiatra. E a própria escola também, que eu já peguei casos, envia um relatório, ao invés de mandar a mãe levar a criança para o terapeuta, que seja, levar diretamente para o psiquiatra. E a própria escola começa a dar diagnósticos ali que a criança não tem, esse adolescente não tem. A criança começa a se dopar, tomar remédios fortíssimos muito cedo, tá? Ritalina, enfim, vários remédios, espiridona, e aí vai, que são remédios que vão dar consequência lá na frente, vai acalmar a criança. A criança vai ficar dopada, mas não vai tratar a ferida dela. E aí essa criança dopada, ela é isolada, mais ainda, ela vai vendo a mãe sofrendo e não sabe como lidar com o sofrimento da mãe, a mãe se fazendo forte, achando que o filho não está percebendo. Então, é um ciclo destrutivo dessa família. Por isso que é muito importante as mães procurarem ajuda para elas. E logo em seguida, nesse processo, procurar para os filhos. Porque os filhos também vão precisar. E às vezes elas não vão perceber. O jovem muito tempo trancado dentro do quarto. Ah, meu filho está no quarto, ele está só jogando. Normal. Normal. É adolescente hoje assim tudo é mesmo. normal. Não é assim mesmo. Adolescente, assim, criança assim mesmo. Adolescente.
Adolescente é assim mesmo. Não é normal. Para de normalizar tudo. Entra no quarto do seu filho, deixa a porta aberta. Vamos conversar. Ah, não quero falar com você. Então você vai falar com a terapeuta. Eu vou marcar uma terapia para você. E aí, quando chega adolescente para mim, tem adolescente que chega na primeira sessão e não fala nada. E aí fica aquela coisa, né? E aí eu vou tentando quebrar o gelo, tento conversar na linguagem deles, aí começa a sair uma frase ali, uma outra ali. Aí daqui a pouco, nas outras sessões, eu vou descobrindo coisas que os pais nem imaginam. Nós temos, assim, uma conduta de não falar, principalmente para que eles se sintam à vontade, mas tem horas que eu preciso pedir a esse adolescente, falar assim, olha, essa situação, eu preciso falar com sua mãe ou seu pai, eu preciso chamar os dois. Você me dá a liberdade de conversar com eles? Você pode estar junto. E aí ele deixa, sabe? Por que que eu peço essa licença? Porque senão o adolescente não vai querer mais ser tratado comigo, porque ela fala tudo, vai achar que eu falo tudo. Mas tem coisas que são, o filho está se cortando há vários tempos. E os pais não sabem. Sabe, eles se cortam em lugares estratégicos, não é só no pulso. Aí os pais acham, o pulso não está cortado, não. Sabe, eles se automutilam de várias outras formas. Entendeu? Então, assim, para a mãe perceber que esse jovem, essa criança, esse adolescente, ele está passando por esse processo também, até ele chegar à aceitação, ele vai também precisar de ajuda terapêutica. Mas para isso, ela precisa estar sã, ela precisa estar na consciência dela. Não ficar se fazendo de forte o tempo todo. Não, nós vamos precisar de fazer terapia. Meu filho, nós estamos passando a conversar, sabe? A conversar com a criança, olha, e ter uma didática e procurar, porque quando você leva uma criança para o psicanalista infantil ou para o psicólogo infantil, ele vai te ensinar como que você vai conversar com seu filho. Na linguagem dele, para que ele entenda o que está acontecendo. Para que aquilo não seja mais doloroso para ele, porque ele começa a assimilar as coisas, cada um na sua idade. Mas como que a mãe, toda transtornada, ela vai ter essa ideia de que existe isso? Sabe? E eu costumo dizer que tem muitas mulheres que a primeira coisa que elas vão fazer, algumas, quando vão se separar, ou elas procuram outra pessoa imediatamente para substituir aquela pessoa. Você vai curar um amor colocando outro no lugar. Eu quero um pai para os meus filhos urgente, porque esse homem ele não é pai. Aí quer substituição urgente. E essa mulher mesmo, ela não está preparada para entrar no relacionamento. E aí, pessoas feridas ferem pessoas. Pessoas feridas também não conseguem observar em que relacionamento elas estão entrando, quem elas estão colocando na vida delas, no íntimo delas e na casa delas. Então, por isso que é muito importante esse processo de conhecer-te a si mesmo. Sim. Sabe? Para você saber, conseguir olhar tudo ao redor com mais clareza. Né? O momento que eu tenho que procurar advogada, olha, eu vou querer prosseguir com isso, eu já tentei tudo, olha, meu marido não quer tratamento, ele não vai mudar. Você, mulher, você não vai conseguir mudar o seu marido. Nós não mudamos ninguém. Se o outro não quer mudar, é uma responsabilidade do outro. Você não pode jogar para você essa responsabilidade de fazer a outra pessoa mudar. Nem o terapeuta pode fazer isso. Se uma pessoa vem para terapia para mim, a primeira coisa que eu pergunto, quando alguém terceiros vem marcar para outra pessoa, essa pessoa quer? Se tiver depois assistindo alguma paciente minha, vai falar isso que eu falo, sabe? Fulano quer? Porque eu não tô aqui para pegar, quero dinheiro, dinheiro, dinheiro. Não, eu quero, lógico que a gente trabalha para ter o dinheiro,
Mas eu também quero eu quero ver o resultado. Eu não quero uma pessoa forçada a fazer terapia. Igual já chegou homens aqui e falou assim, eu só vim porque minha mulher mandou. Aí você já vê por essa fala que o cara não está disposto a mudar, que essa mulher está numa furada. E não tem resultado. Não tem. No Dá final, vontade assim, de pegar e falar, devolver o dinheiro. Fala, não paga passa não. bem. Não começa nem a falar, mas aí, né, a gente ouve tudo. Ai, meu Deus. Núbia, olha só. O nosso tempo de live aqui tá quase acabando já. Eu quero Uhum. muito te agradecer. Foi muito gostoso esse papo. Eu estava muito ansiosa assim, no bom sentido, de trazer essa conversa. Já tinha muito tempo que eu queria trazer aqui para o meu Instagram, porque eu sei que pessoas passam por muitos problemas. Não só pessoas que são clientes, mas tem muitas pessoas que vêm aqui no Instagram buscar informação. Então vai ser muito legal ter essas informações salvas aqui. Mostrar a importância de lidar com determinados problemas, de ter uma estratégia, de ter essa inteligência emocional, de buscar ajuda. E você passou muito bem essa visão. Então, eu te agradeço Obrigada. bastante por você ter se disponibilizado sexta-feira, nesse horário. Eu agradeço muito por Sexta-feira você nesse ter horário. estado aqui. Sexta-feira nesse Obrigada. horário, a Nana falou assim, olha, eu não gosto muito desse horário, que à noite, eu gosto mais de descansar. Aí ela falou, não, vou lá, vou fazer, se dispôs. Então, eu agradeço muitíssimo. E antes, eu quero que você deixe aqui para as pessoas que me seguem uma mensagem, que pode ser uma mensagem que você quiser deixar, pode ser motivacional, pode ser uma música que você gosta, pode ser uma frase, que deixe aqui uma mensagem para as pessoas e deixe um convite também para elas conhecerem o seu perfil, que é muito bom, tem muita informação. A palavra está com você. Ai, Thaís, muito obrigada, tá? Mais uma vez pelo convite, né? Eu sou muito leiga em lives, né? Eu sou aquela pessoa que faz live de vez em nunca, ou participa de live, assim, porque não tem muito tempo, às vezes, assim, cabeça, né? Igual eu falei, 8 horas da noite, porque eu acordo com as galinhas, acordo muito cedo, cedo, cedo. Mas, assim, o que eu quero deixar para vocês, gente? Mulher, principalmente homem, ser humano, pessoas, cuidem da mente, sabe? Antes de vocês pensarem e falar assim, olha, eu vou lá no salão cortar o cabelo. Se você não tiver com a autoestima boa, que é aquela que vem de dentro para fora, não faça isso. Porque a primeira pessoa que fala, mas seu cabelo era tão bonito, grande, por que você cortou? Você vai se deixar levar por aquela opinião. É verdade. É verdade. Então você precisa ter certeza do que você quer para você. Sabe? Se conhecer. Ai, mas eu gostava do seu cabelo Chanel. Ah, mas eu tô amando meu cabelo desse tamanho. Sabe? Isso é autoestima. É você não se abater com a opinião das outras pessoas. Ah, você se divorciou sim. Estou muito bem, obrigada. Tem mulheres que têm preocupação. Ah, que eu vou ter que dar satisfação ao vizinho, vou ter que dar satisfação à família, vou ter que explicar. Mulher, você não tem que explicar nada. Sabe? Você sabe da luta que você está passando, luta no desafio que você está passando, o caminho que você percorreu, sabe? Busca os seus direitos, eu não entendo sobre isso, dá um Google lá, olha, eu vou olhar a Lei Maria da Penha, corre atrás, sabe? Pesquisem, sabe? Sai de relacionamentos abusivos, destrutivos. Se tem filhos, principalmente se tem filhos. Porque seus filhos vão ter filhos lá na frente. E olha a reprodução, como que vai ser? Ou eles vão ter filhos lá na frente ou não. Não quero nunca na vida ter filhos. Porque eu vi o inferno que meus pais passaram. Tem pessoas que têm esse pensamento. Então, o que eu quero deixar de mensagem para vocês é conheçam-te, trabalhem o autoconhecimento, busquem ajuda em todas as áreas, em todos os sentidos, ajuda emocional, ajuda dos profissionais, né, da área de direito, na área da polícia também, liga, se tiver que ligar,
faz um sinal, fala alguma coisa de algum jeito. Não se submetam a violências emocionais nem físicas, tá? E cuidem-se da saúde emocional, da saúde do corpo e da alma, do espírito. Não importa qual é a sua religião, não estou falando de religião, mas eu estou falando para você cuidar da sua vida num todo, buscar um equilíbrio num todo. E existem muitas ferramentas para isso que as pessoas não conhecem. Você fala assim, Reiki, a pessoa, espiritismo, não sei o quê, o que é Reiki? E não sabe de fato o que é um Reiki. E quando recebe o Reiki é maravilhoso. Então, assim, busquem conhecer outras ferramentas de cura e busquem o direito de vocês em todas as áreas e todos os profissionais. Essa é a minha mensagem para vocês. E leem bastante frases de Freud, porque ele é maravilhoso. O pai da psicanálise, ele tem umas mensagens, assim, às vezes você olha lá no Pensador, no site O Pensador, né, mas os livros dele são gigantes, né? Mas eles colocam uns trechos lá no site O Pensador para próprias pessoas, assim, leigas mesmo, ler. E aí você toma vale a pena. Coloca lá, Freud. Maravilhosa. Jung também. Tá bom? Tá ótimo. Núbia, muitíssimo obrigada. Eu agradeço mais uma vez. Foi um prazer ter você aqui. A todo mundo que entrou, que participou, muitíssimo obrigada. Você que esteve aqui conosco, que dispôs. Para você que assistiu até o final, obrigada. Espero que você tenha gostado do conteúdo. E nos siga. A Núbia, vai deixar o arroba dela aqui na descrição da live. Vai lá, segue ela, tem muito conteúdo bacana. Em breve tem mais lives no perfil dela, ela vai divulgar, tá? Siga ela. E um super beijo. Até mais. Tchau, tchau. Até mais. Meu perfil tá novo agora, porque o antigo eu deletei. Então dá uma forcinha lá, porque, gente, tá começando zero. E algumas lives lá na bio tá lá, e é só clicar lá que vai direto pro YouTube. Algumas lives salva lá, tá bom? Beijo, obrigada, Thaís. Obrigada. Beijão. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.